conflito é esse que tem lá no Oriente Médio? Judeu, árabe, palestino, terrorista, Hamas, faixa de Gaza? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que votou lá na enquete, que escolheu esse tema, os conflitos no Oriente Médio, a origem dos conflitos no Oriente Médio. Todo mundo que deu sua opinião, que votou lá, valeu mesmo. Este conflito, sua origem e suas demais consequências são sempre pedidos nos vestibulares e em concursos. Então se torna um assunto muito atual e muito requerido em vestibulares e afins. Então eu recomendo para você que quer prestar vestibular, vale a pena ver esse vídeo. Primeiro vamos nos situar. A gente está falando aqui do Oriente Médio. Onde fica o Oriente Médio? O Oriente Médio fica onde hoje conhecemos os países como Arábia Saudita, Iêmen, Palestina, Israel, entre outros. Historicamente, essa região é palco de conflitos há muitos anos. Vários povos já dominaram essa região, como os filisteus, os assírios, os babilônicos, os persas, os macedônicos e os romanos. E para entender esse conflito, vamos ter que voltar lá nas suas origens. Vamos ter que voltar um pouco no tempo. Coisa pouca aí, uns 4.000 anos. Aqui a gente vai passar resumidamente para vocês a origem do povo hebreu. Tá? Resumidamente mesmo, eu não vou entrar em muitos detalhes para não alongar muito o vídeo. E esse vídeo também vai utilizar várias passagens conhecidas na Bíblia e no Torá. Só para salientar que a gente vai se prender aos fatos históricos. Tá? Todo fato dito mítico ou fabuloso, ou todo fato que envolver a questão da religião, da fé e de acontecimentos por ordem divina, nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? A história começa com os hebreus. Os hebreus originalmente viviam na terra de Ur, mais ou menos ali onde é o Iraque hoje, tá? E dentre desses hebreus, um se destaca, chamado Abraão. Abraão recebe uma mensagem de Deus dizendo que se fizesse uma aliança com ele, o seu povo seria beneficiado com uma grande terra de fartura. Vale lembrar que os hebreus a essa época eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses. Abraão, eu sou Yahvé, teu Deus. Tá de zoeira. Eu te proponho uma aliança. Pega o teu povo e vai para a terra prometida, uma terra de abundância. Então tá. E assim, Abraão seguiu com sua tribo até a terra prometida. Importante salientar que os hebreus e o povo árabe têm a mesma raiz étnica. De acordo com relatos da Bíblia e do próprio Torá, o livro sagrado dos judeus, Noé mesmo, aquele da arca lá, que não deixou os dinossauros entrarem e tal, né? Noé teve 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. De acordo com essa genealogia, cada filho deu origem a diferentes povos. Mas vamos nos concentrar aqui em Sem. Descendentes de Sem temos Terá, e descendentes de Terá temos Abraão, esse mesmo que foi até a Terra Prometida. E ainda de acordo com as histórias contadas na Bíblia e no Torá, Abraão tinha uma esposa, Sara, que era infértil. E naquela época era muito importante deixar esse um herdeiro. Viviam-se numa época chamada patriarcado. E nisso Abraão recebe a mensagem de Deus, Yahvé, que ele teria um filho. Abraão não quis esperar muito e, com consentimento de Sara, sua esposa, toma sua serva Agar e com ela tem um filho. E esse filho leva o nome de Ismael. Alguns anos depois, sua esposa Sara tem um filho com ele. E aí nisso acontece toda aquela passagem, teste de fé e tal. O que acontece é que Abraão resolve banir
Agar e seu filho Ismael para uma região que hoje conhecemos como Península Arábica. Logo, os descendentes desse filho ilegítimo de Abraão darão origem ao povo árabe. Mas voltando aqui para Abraão e para Sara, tiveram um filho chamado Isaac, e Isaac teve descendentes, Jacó. Posteriormente, seu nome foi mudado para Israel. Israel teve 12 filhos, que depois se formaram as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos, destaca-se a tribo de Judá. Durante um episódio de expansão, os hebreus vão até o Egito e depois de um breve período de dominação, eles são dominados pelo faraó e se tornam escravos. E essa escravidão dura cerca de 400 anos. E é nesse período que surge um grande hebreu chamado Moisés. Moisés mesmo, aquele do cajado lá. Moisés liberta os hebreus da escravidão e fogem em peregrinação. Essa fuga também é chamada de Êxodo, um dos livros do Velho Testamento. Depois de 40 anos de peregrinação, Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai e tal, e recebe uma mensagem de Yahvé para retornar a Canaã, a terra prometida. E lá os hebreus têm uma fase de grande abundância. Vale salientar aqui que os hebreus tiveram 3 fases políticas, tá? A primeira do patriarcado, segunda fase chamada dos juízes e uma terceira fase de monarquia. Na fase da monarquia, podemos destacar 3 grandes reis. Saul foi o primeiro rei, que veio a falecer em batalha. Davi, que tem várias passagens na Bíblia, Golias e tal. Que ele deixa de mais importante é a conquista de Jerusalém e a expansão do território. E temos Salomão, considerado o homem mais sábio da antiguidade. Tem um templo muito famoso e expandiu ainda mais o território. Vale salientar que é dito que Salomão teria mais de 700 esposas e mais de 300 concubinas. Por isso era difícil deixar um herdeiro legítimo. Eu gostei dessa modalidade. Com a morte de Salomão, houve um cisma, ou seja, uma ruptura dentro desse reinado. E o território foi dividido em 2. Jeroboão foi responsável pelo reino do norte, com 10 tribos. Esse foi chamado de Reino de Israel. Reoboão, um dos filhos de Salomão, ficou com o reino sul, chamado de Reino de Judá. Essa cisma, essa divisão, promoveu um enfraquecimento militar, o que favoreceu e facilitou que eles fossem conquistados por outros povos. Israel, em 722 a.C., foi conquistada por Sargão II da Síria. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, invadindo a cidade santa de Jerusalém e destruindo o templo de Salomão. Esse episódio é conhecido como a primeira diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo. Esse cativeiro durou até quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu que o povo hebreu aprisionado retornasse à região da Palestina e reerguesse o templo de Jerusalém. Isso em 536 a.C. Mas em 322 a.C., a região da Palestina foi invadida por Alexandre o Grande, da Macedônia. E não tem nada a ver com isso. Depois, em 301 a.C., passou a ser um protetorado egípcio. Em 198 a.C., passa a ser uma colônia síria. E em 63 a.C., uma província romana. Nessa época aí, no século I a.C., sob a dominação romana, temos aí o imperador Tibério César, o governador Herodes e Pilatos, que era um procônsul da Judéia. Eu acho que você ouviu falar esses nomes em algum lugar. É importante que nesse momento surge o cristianismo, que é a segunda religião monoteísta do mundo. Todo mundo sabe que foi um divisor de águas, né? Mudou aí até a forma como contamos o tempo, como recortamos o tempo histórico. Embora seja meio eurocêntrico, enfim. Importante que no ano 70 depois de Cristo, tem-se uma fracassada revolta dos judeus contra os romanos. Nesse contexto, Jerusalém foi conquistada por Tito e ocorreu uma segunda destruição do templo, com novamente uma outra expulsão dos judeus. Esse período também é conhecido como a Segunda Diáspora. Atualmente, do Templo de Jerusalém, resta apenas um muro, que é conhecido como o Muro das Lamentações. Um filme que retrata de forma humorada, mas que faz parte do contexto dessa época, é o filme daquela equipe de humoristas ingleses, Monty Python, A Vida de Brian. Vale a pena ver para entender um pouco o contexto dessa época, mesmo que de forma humorada. Importante frisar que os judeus se espalharam para os mais diversos lugares do mundo, Europa e afins.